terminam, né, com o fim do segundo turno, se engana, porque os candidatos que disputaram o segundo turno dessas eleições de 2022 devem prestar contas à Justiça Eleitoral até o próximo dia 19. E a apresentação da documentação é obrigatória. Pois é, e para entender o que é que acontece com quem não faz a prestação de contas devidamente, a gente conversa agora com o advogado eleitoral Kelvin Gomes. Bom dia, doutor Kelvin, seja muito bem-vindo novamente aqui ao Jornal da Cidade. E já conte pra gente quais são as penalidades que podem cair sobre os candidatos, né, que não prestarem as contas da campanha. Muito bom dia, Laís, bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nessa experiência Rádio Cidade. Pois bem, os candidatos, assim como os partidos políticos, eles têm que prestar contas, né, dos valores recebidos e gastos durante suas campanhas. Nesse sentido, quem concorreu somente em primeiro turno, como os candidatos a deputado, estadual, federal, candidato ao Senado, teve até o último dia 30 para enviar a prestação de contas finais, né? E até o dia 1º de novembro para entregar toda a documentação por meio de mídia digital junto ao TRE. Quem foi para segundo turno, no caso aqui em Pernambuco tivemos as candidatas a governo e consequentemente os candidatos à presidência, eles têm até agora, dia 19, para fazer esse mesmo procedimento, né? O candidato que não prestar contas à Justiça Eleitoral vai sofrer a condenação de não prestação de contas e assim não terá a quitação eleitoral, né? Essa quitação eleitoral que a gente que não é candidato, para obter, tem que votar a cada eleição, né? Ou justificar o voto, né? Sem a quitação eleitoral, o cidadão ele fica impedido de exercer diversas atividades de seu dia a dia, né? E o que foi candidato e não prestou contas e recebeu essa condenação fica impedido de se candidatar novamente, né, até que regularize essa situação, além daquelas sanções que cabe a todo mundo, né, se for funcionário público, pode ficar sem receber seu salário, não conseguir matricular-se em instituições de ensino superior, regularidade perante os bancos, né, muitas vezes impede a obtenção de empréstimos. E, nesse sentido, o candidato ele tem que correr atrás de profissionais da área, tanto contábil quanto na advocacia, para regularizar essa situação. Advogado, o que é preciso ter nessa prestação de contas, né? O que é que os candidatos precisam juntar e onde eles devem fazer essa prestação? E no caso também de falta de algum documento comprobatório, pode ter alguma penalidade para esse candidato que não tiver esse documento que possa comprovar, né, os gastos dele com a campanha? No caso, faltando um ou dois documentos, como é que fica essa situação? Essa prestação de contas, ela é realizada através de um sistema próprio da Justiça Eleitoral, né? Eles disponibilizam esse sistema contábil, onde o candidato vai apresentar ali toda a movimentação financeira, né, os valores que foram recebidos, tanto do partido, quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como de doadores, né, através dos extratos bancários, né, as contas específicas que foram abertas para a campanha, né, e também apresentar as notas fiscais dos serviços e produtos adquiridos para a realização de sua campanha, né. Na falta de algum comprovante, as contas elas vão ser analisadas pela Justiça Eleitoral e podem ser aprovadas com ressalvas ou reprovadas, né, especificamente ali no que está faltando a comprovação, né. Não gera uma punição
tão grave como se o candidato deixasse de prestar contas. Mas aí o valor que ele não comprovar, né, através de documento, ele terá que pagar em multa ou devolver ao Tesouro Nacional, né? Então recolhe esse valor que não foi comprovado junto ao Tesouro Nacional. O doutor Kelvin, e as pessoas que perderam o prazo, né, do primeiro turno, que como o senhor disse será até o dia 30, o que é que faz agora? Vai atrás de quem? Declara de forma atrasada como uma declaração de imposto de renda? Como é que funciona isso para quem perdeu o prazo? Essa sua analogia foi ótima, porque ela funciona muito, a prestação de contas eleitoral, ela funciona muito parecida à declaração de imposto de renda, digamos assim, né? A partir do dia 1º de novembro, o Tribunal Eleitoral ele começa a certificar os candidatos que deixaram de prestar contas, né? Então, dá tempo ainda, enquanto está no trâmite processual, dá tempo desse candidato ir regularizar essa situação junto à Justiça Eleitoral, né? Prestar as contas devidamente pelo sistema, o SPCE, e juntar a documentação também no processo judicial que é gerado, né? Ou caso o desembargador eleitoral, o juiz eleitoral, já tenha julgado essas contas como não prestadas, o candidato vai ter que fazer todo esse procedimento, só que por meio de um pedido de regularização de contas. Perfeito, doutor Kelvin. A gente agradece muito, torce aí para que ninguém perca o prazo e quem perdeu se organize para ficar dentro da lei, né, e não sofrer as penalidades previstas na lei. Pois é, só tem até o dia 19, né? Pois é, falta pouquíssimo, 10 dias aí. Obrigada, viu? Até a próxima. Nós que agradecemos. Um abração. Até a próxima. A gente conversou